Prontinho. Então vamos começar? Vamos que vamos. Boa Vamos. noite. Então, gente, hoje a gente vai continuar a matéria de volume, né? Que a gente começou 2 semanas atrás. Deu até tempo de esquecer já, mas a gente vai dar uma relembradinha e firme. Deixa eu aceitar alguém que pediu para entrar. Boa noite, Sheila, Rita, todo mundo que tá entrando. Então vamos lá, gente. Antes de começar, só um lembrete rápido dos kits. Não pode deixar de pegar. Então esse mês vai ser no dia 22 e 23. Aqui estão os horários. Não esquecem, hein, gente. E aí, quem já buscou o kit no mês passado não precisa confirmar o interesse. E quem não buscou e tem interesse, né? Tem o telefone da Denise aqui. É só mandar uma mensagem para ela. E essa foto aqui tá lá no grupo, tá joia? Então não esqueçam de pegar o kit semana que vem. Ok. Então na aula de hoje a gente vai relembrar um pouquinho da última aula. A gente vai ver mais detalhado o que que é um prisma, o que que é um cilindro e como que a gente calcula o volume dessas coisas. Tá joia? A gente vai começar vendo prisma. Se não der tempo de ver o cilindro, a gente vê semana que vem. Não vamos correr, não. Boa noite, Vinícius. Boa noite, quem é? Miralva. Miralva, boa noite, Miralva. Consegui chegar, tô até Opa! ó. Então, gente, Boa relembrando noite aqui a um todos. pouquinho da semana passada, Boa noite. o volume é uma característica de todo objeto do nosso dia a dia, né, que tem 3 dimensões. Tem altura, tem um comprimento, tem uma profundidade, né, ou uma largura, tanto faz falar assim. E aí, um exemplo de um objeto de 3 dimensões é esse cubo aqui. Esse cubo a gente tem nele um, uma altura, tem nele um comprimento e tem nele uma profundidade. E a gente usa essas características para calcular o volume dos objetos. O volume, como a gente viu também, é a quantidade de espaço que ocupa cada objeto. E aí eu deixei alguns exercícios opcionais para quem quisesse fazer. Vocês gostariam que eu corrigisse aqui rapidinho? O que vocês acham? Eu passo? Eu fiz, mas esse aí eu fiquei um pouquinho sem atenção, eu errei 2. Então vamos E refazer 3, né? para não ter dúvida? Então vamos lá. Então, o primeiro exercício era só para entender um pouco a ideia do volume, né? Que é o tanto de espaço que um corpo ocupa. E aí tem aqui, sabendo que 1 ml, 1 mililitro, equivale a 1 centímetro cúbico, então, ao mergulhar um objeto de volume desconhecido na água e observar um aumento de 90 mililitros na marcação do jarro graduado, então a gente tem um jarro bem bonitão aqui, e ele é todo marcado. E aí ele tem uma água aqui, e a gente colocou um objeto dentro dele. Mergulhou esse objeto e a água subiu 90 mililitros. Então, isso quer dizer que o objeto tem volume de 90 centímetros cúbicos? Tem, Sim, tem, tem. sim. Então a resposta era só sim, era só para a gente entender que um corpo ocupa um espaço e a gente pode medir desse jeito, mergulhando ele na água. Essa aí eu acertei. Não sei Essa se foi tranquila. foi. E Ô, aí a próxima. professor, Oi, Confundi. é que eu tô meio fugida de algumas aulas esses dias pra trás. Você pode deixou isso falar. na folha? Se tem. Naquela apostila? Eu tô aprofundando Esse um exercício. pouquinho mais. A apostila tá um pouquinho mais rasa. Mas eu tô Mas aprofundando um lá na pouquinho sala mais. de Mas aula? tem. Oi? Eu também não vi Mas na ele. sala de aula? Você deixou na sala de aula? Eu não vi nada lá na sala de aula, Deixei não. na sala de aula e deixei ela impressa também, para quem Não tá quisesse. verdinho? O quê? Lá na sala de aula, lá geralmente quando vocês deixam exercício pra gente nas Ah, atividades, fica tá. Não, mas verdinho. é que eu não deixei como exercício, eu deixei como material, Ah, então sabe? é isso, porque os exercícios eu olho tudo por lá, porque eu falei, Ah, gente, ele não tá. deixou exercício pra fazer, não. Ah, não, da próxima vez eu deixo como atividade, então, que aí fica verde. Eu não sabia dessa, não. É, eu também não vi, não, por isso que eu não Ah, fiz. tá. Desculpa então, não sabia dessa. Aí da próxima vez eu deixo lá como atividade, Tá tá bom. joia? Deixei como Uhum. material, aí talvez não aparece, né? Não. Só se procurar bem. Aí a número 2 perguntava o quê? Um cubo de lados
6 centímetros, foi mergulhado em uma jarra de água graduada. Uma jarra de água também toda marcadinha, né? Então vamos lá desenhar o... Nossa, tá feio demais. Um jarro. E aí eu mergulhei um cubo aqui dentro do jarro. E esse cubo, todos os lados dele são iguais, né? Ele é um cubo e tem lado 6 centímetros. E aí, nesse jarro, tinha uma quantidade de 500 ml de água. E aí eu mergulhei o cubo, e quanto de água será que tem agora, depois que eu mergulhei o cubo? Então, a gente vai ter 500 ml, né, que já tinha de água, mais o volume do cubo. A gente aprendeu a medir o volume do cubo na última aula, que a gente multiplicava a altura pelo comprimento pela profundidade, né? Então, se a gente tem um cubo de lado 6, a altura dele vai ser 6, o comprimento dele também vai ser 6, e a profundidade dele também vai ser 6, porque ele é um cubo, então é tudo igual. Então, o volume do cubo vai ficar 6 centímetros vezes 6 centímetros vezes 6 centímetros. Se vocês Dá quiserem, eu posso 18. até... Oi? Dá 18. Não, Não. 216. Não. 6 vezes 6 dá 36. Vezes 36 6, vezes 6. O meu aqui deu 216. 216. Isso. 18 seria se for 6 mais 6 mais 6, né? Verdade, é porque vem em vezes, né? Então, Isso, é vezes. Aí muda. E aí, como a gente está falando de volume, fica 216 centímetros cúbicos. Então, como 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml d'água, então isso aqui equivale a 216 ml. E aí, a quantidade de água que vai ter agora no jarro vai ser os 500 ml que já tinha, e mais o volume do cubo, que é 216 ml. Então, fica com 716 ml. Tá joia? Fica 500 mais 216. Isso dá 716 ml. Deu para entender? O cubo só vai no 216 lá, não é isso? O Você cubo vai somar o cubo. já O- tinha na água, 500 você vai ml de sobrar um- água. Isso. E aí a gente colocou o cubo, aí a água subiu 216. Aí o total Certo. deu isso. Não, beleza. Tá joia? Eu confundi aqui, Vinícius, eu coloquei menos. E era Ah, mais. é mais, isso. Uhum. Menos seria se a gente tirasse de lá de dentro, né? Sim, É. eu me confundi. Mas agora, se colocar o mais aqui, vai dar certinho. Dá vai certinho, dar isso. 716, né? Você me mandou, eu lembro. E aí a terceira era bem simplesinha, só pra gente calcular o volume do cubo. E o volume do cubo, como a gente sabe, é a altura vezes o comprimento vezes a profundidade. Então ficaria 2 centímetros vezes 2 centímetros vezes 2 centímetros. 8 centímetros. Aí eu errei, sabe por quê? Que eu coloquei centímetros cúbicos. E não é cúbico. É cúbico, é quadrado, cúbico. Né? É cúbico? É. É porque a gente tá falando de volume, né? Então é cúbico. Ah, então tá certo, então. Então Deu tá 8 certo, centímetros cúbicos. É. Eu te corrigi? Não, né? Corrigi? Não, nós começamos assim, vago assim, mas eu achei que eu tinha errado. Não, é 8 centímetros cúbicos, certinho. Ah, tá. Então acertei. Tá joia? Às vezes a Olha. gente confunde nesse, por exemplo, 2 vezes 2 aí, depois vezes o resultado mais vezes 12. Isso aí que a gente, às vezes, eu pelo menos às vezes eu embolo isso aí. Se você tiver na calculadora, Paulo, é só você colocar direto, que já vai. 2 vezes 2 vezes 2. Já vai. Ah, tá. Tá joia? Então essa foi basicamente a aula da semana passada, semana retrasada, né? E hoje a gente vai ver um pouquinho do que é um prisma, do que é um cilindro, como é que a gente calcula o volume deles. Não é nada muito complicado. Então, Esse prisma. tem as apostilas. Tem bem rasinho, né? Aí aqui a gente aprofunda um pouquinho mais. Mas tem. Então, um prisma é um sólido geométrico, né? São objetos que são formados por retas
paralelas, cujas extremidades são polígonos também paralelos. Isso aqui se tiver uma linguagem muito complicada, aqui eu dei uma simplificada. Então, são sólidos os objetos que são formados por dois polígonos. O que são polígonos? São essas figuras que têm lados bem definidos. Então, o triângulo, o quadrado, o retângulo. E por que é importante saber disso? Porque é isso que diferencia um prisma de um cilindro, por exemplo. É que eles são formados por dois polígonos na base dele, né? Como se fosse a base e a tampa. Embaixo e em cima, né? Embaixo e em cima, é isso. Então aqui temos dois polígonos, né? São dois triângulos. Aqui são dois pentágonos, tá vendo? Aqui são hexágonos, aqui é um quadrado. Então essa é a base e a tampa. A gente pode entender assim. Então por que um cilindro, por exemplo, não é um prisma? Porque ele... Bom, Porque ele é redondo e não tem os lados iguais? Eles são iguais, o de cima e o de baixo, mas eles não são polígonos. Eles não polígonos. não têm não tem retas, uma né? quina. Isso, exatamente. Isso, Essa isso que eu a ia ideia falar. de quina tá certa, é isso mesmo. Então ele é formado por círculo, né? Na base e na tampa. E o círculo não é um polígono. Eu achei que eu ia Os falar prismas errado. têm ponta, né, professor? Prisma tem ponta, é isso mesmo. Essas pontas são os ângulos, né? Que a gente fala. Uhum. Então, exemplos de prisma. Então, as embalagens, praticamente todas as embalagens aí, todas não, mas a maioria são prismas. Então, aqui a gente tem uma embalagem de leite, que se a gente tirar a tampa aqui, ele é um prisma quadrado, né? Um retangular. Aqui a gente tem uma caixinha que parece de guardar bijuteria, que é um hexágono, são 6 lados. Aqui a gente tem aquele chocolate Toblerone, já viram? Que ele é desse jeitinho mesmo, é um prisma triangular. É. E tem ali a caixinha de maisena, de aveia, vem sempre desse jeitinho. Então as embalagens elas costumam ser prismas, algumas, né? E outro A exemplo... mesa é um prisma, não, né? Não, A mesa não, né? não, a Porque tampa não da tem- mesa é. Eu acho que o Paulo perguntou É. isso na última aula, né? Fui eu, professor. Foi o William, isso. Eu também A perguntei. tampa da Ah, mesa, tá. a tampa da mesa é um prisma. A parte de cima da mesa, né? É um prisma. Mas tirando o pé, né? Ela sempre tem que ter dois lados iguais. Imagina Em que se cima e você embaixo. fatiasse ela todinha, todos os lados devem ser iguais. Por exemplo, se a gente fatiar esse chocolate aqui, ó, todos os lados são iguais. Essa é a ideia de prisma. E aí a gente tem o Entendi. prisma nos containers, na arquitetura. E essa imagem aqui é interessante, que são as abelhinhas ali. E o local que elas depositam o mel é um prisma de 6 lados, é um prisma de um hexágono. Mas aí, como é que a gente calcula o volume de um prisma, né? Não é nada muito complicado. A gente só tem que identificar quem que é a base do prisma e multiplicar a área dessa base pela altura do prisma. Tá joia? Então aqui a gente tem um exemplo de um prisma quadrangular, que prisma quadrangular é formado pelo quadrado. Tem a base quadrada. Então primeiro a gente identifica quem que é a sua base. Então aqui, deixa eu completar o desenho. A base é um quadrado, estão vendo? Certo. A base e a tampa é um quadrado. Então é um prisma com a base quadrada. E aí a primeira coisa que a gente tem que saber fazer é calcular a área da base. Para calcular o volume, porque o volume é a área da base vezes a altura. Então a gente já sabe que a base é um quadrado. Então como é que a gente calcula a área do quadrado? Vocês lembram? É 5 vezes 5 Exatamente, Paulo. vezes 10. Vai ficar 5 vezes 5 vezes 10, isso mesmo. Mas Dá primeiro 250. vamos calcular a área do quadrado, que é 5 centímetros vezes 5 centímetros. Isso. 25, Tá joia? E 25 depois... centímetros, né? Oi? 25 centímetros. Isso, fica 25 centímetros ao quadrado, porque é a área. Mas não vamos entrar aqui agora não.
Vamos continuar, que vocês vão entender. E aí depois basta a gente multiplicar pela altura do prisma, que é 10 centímetros. Então vai ficar 5 vezes 5 vezes 10. Isso dá pra gente 250 centímetros cúbicos. É assim que a gente calcula a área do prisma. Bacana? Mas, ô Vinícius, Oi, oi. aí, isso aí é tudo cubo, não é isso? Não, o Centímetros, cubo, qual que é a diferença desse aqui para um cubo? O cubo, ele... Não, é só porque dá centímetros cúbicos. Isso. Ah, não, é só isso. que eu tô falando. Mas esse aqui não é um cubo, não. Não, esse não é um cubo, não, eu sei. Não, Mas já repararam que o cubo também é um prisma? Aham. E por que que a gente faz a altura vezes a largura vezes a profundidade? O que a gente está fazendo é calculando a área da base dele e multiplicando pela altura. É isso que a gente faz também. Aham. Então, beleza. Então essa é a ideia para calcular o prisma, para calcular o volume do prisma. Tranquilo. Uma outra ideia para a gente conseguir enxergar isso é a ideia dos biscoitos, ou bolacha, né? A apostila chama de bolacha, mas a gente fala Biscoito tá parecendo tábua. verdade. Mas é só para a gente entender a ideia. Então imagina que a gente tem vários biscoitos água e sal, né? E a gente coloca eles um em cima do outro. Eles estão todos inteiros, né? Não tá nenhum quebrado. E eles têm a mesma massa, o mesmo volume. Eles são todos iguais. Então é como se a gente calculasse a área de um biscoito desses e multiplicasse por toda a altura da torre de biscoito. E aí a gente encontra o volume disso tudo. Entendi. E isso forma um prisma. Beleza. Beleza, né? Tranquilo. Por enquanto é tranquilo, né? Não, mas é isso, é tranquilo a matéria mesmo. Então, eu tava curioso, né, para saber das embalagens que o Correio oferece, enquanto eu preparava a aula, e eu achei o site e eu encontrei, tem vários, diversas embalagens. E aí eu encontrei a menor caixa de todas que eles oferecem e a maior de todas. E aí eu queria fazer com vocês aqui o exercício de calcular o volume de cada uma dessas caixas e comparar, para vocês verem a diferença gigantesca do volume que dá. Então a menor caixa de todas é esse prisma aqui, que é um prisma retangular, né? Tem a base e a tampa como retângulo. E aí a gente precisa identificar o quê? Precisa identificar a área dessa base e a altura desse prisma. Então a área disso aqui é o quê? É todo esse retângulozão aqui, ó. E ele mede 12 centímetros por 16 centímetros. Então o volume da caixa pequena é a área da base, que é 12 centímetros vezes 16 centímetros, vezes a altura dessa caixa. A altura dessa caixa é quanto? É isso, é 4 centímetros. Acompanharam? Sim. Então, calculando isso tudo, a gente acha que o volume é quanto? 12 vezes 16 vezes 4. 768 centímetros cúbicos. E aí, se a gente aumentar esses lados, dá uma diferença gigantesca no volume. Vamos observar? Então, esse outro prisma aqui, que é uma outra embalagem, que é a maior embalagem que eles oferecem, tem a base e a tampa dele como retângulo, mas esse retângulo aqui ele é 48 por 64. Então a área da base mesmo desse prisma é 48 vezes 64. E aí depois que a gente acha a área da base, basta a gente fazer o quê? Multiplicar pela altura do prisma, que também é 48 centímetros nesse caso. E aí se Então a gente é 48 vezes 64 vezes 48. Vezes 48. É, exatamente. E aí quanto que isso vai dar? Vai dar 147.456
centímetros cúbicos. É uma diferença gigantesca, né, de um volume para outro. Então, esse aqui foi só um exercíciozinho para a gente ver como é que calcula o volume de uma caixa, de um prisma retangular e tal. E como que essa diferença de volume é tão grande, né, que parece assim nos números. Então, gente, como a gente viu lá nos slides anteriores, a gente tem diversos tipos de prisma. E a boa notícia é que todos esses prismas a gente calcula da mesma forma. A gente encontra a área, a gente encontra a base, né? Calcula a área da base e multiplica pela altura. Então, nesse caso aqui, a gente tem um outro tipo de prisma. E aí a gente tem que identificar quem que é a base dele. A base dele, nesse caso, é o quê? É um triângulo. Né? E aí, quem lembra como é que a gente calcula a área do triângulo? Base vezes altura. Falta alguma coisa. Profundidade, Base né? vezes altura vezes profundidade. Não, a área do Profundidade triângulo. é quadrado. A área do triângulo a gente calcula pela... Aqui eu vou desenhar o prisma de cima, ó. A área do triângulo a gente calcula pela altura vezes a base dividido por 2. Essa é a fórmula para a área do triângulo. Estão lembrados? Sim. Eu deixei até na apostila, nas últimas páginas, se eu não me engano, essas formulazinhas. Porque é difícil decorar mesmo tudo. Então pode consultar lá. Então aí no caso do prisma triangular, a gente tem que calcular a área do triângulo, que é a base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2, e multiplicar isso pela altura do prisma, que seria isso. Esse aí tem o tal do pi também, não, né? Ainda não. A gente vai ver o pi no cilindro. Ah, tá. Tá joia? Ficou claro aqui o Não, volume peraí, do... é base vezes... É a base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2, vezes a altura do prisma. Vocês querem fazer um exercício pra gente treinar esse? É bom. Eu quero, Pi, não entendi muito bem isso. Então vamos fazer um... Ô Vinícius, Oi. repete aí a base do triângulo, que eu estou copiando aqui para não esquecer. O volume do prisma triangular é a base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. Isso tudo vezes a altura do prisma. Primeiro calcula a base e a altura, aí divide por 2. Isso. Aí o resultado do que dividiu por 2 é que vai calcular com a altura, não é isso? Isso. O resultado disso a gente multiplica pela altura, isso mesmo. Vamos fazer um exemplo? Então, imagine então que esse prisma tem altura 10 centímetros e o triângulo que forma a base dele, vou desenhar aqui, ó, tem altura de 6 centímetros e a base do triângulo tem 4 centímetros. Inventei esse número aqui agora. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que calcular a área da base, que nesse caso é um triângulo, e depois multiplicar pela altura do prisma. Aí, então é 6 vezes 4. Dividido por 2. Então vamos enxergar esse prisma, vamos tentar olhar ele de cima. A gente está olhando o prisma de cima. Professor, Oi. pede o William para desligar o microfone dele, tá dando interferência. Ah, tá. Ô William. Aí, ele ouviu. Então vamos virar esse prisma, tipo, como se a gente estivesse olhando de cima dele, né? Então vai ser a gente vai ver a base dele ou então a tampa, tanto faz. E aí esse triângulo, ele tem altura 6 centímetros e ele tem uma base de 4 centímetros. Então como que a gente calcula a área desse triângulo? A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Essa é uma fórmula para a área do triângulo. Então, nesse caso, vai ficar a base mede 4 centímetros
vezes a altura, que mede 6 centímetros. Isso tudo dividido por 2. Tá joia? Isso dá 24 dividido por 2. 12 centímetros quadrados, que a gente calculou a área. E aí, depois que a gente acha a área, que é a área da base aqui, ó, tá na nossa fórmula, a gente multiplica pela altura do prisma. Então, vai ficar que nosso volume é a área da base, que a gente achou que é 12 centímetros quadrados, vezes os 10 centímetros. Aí fica 12 vezes 10, 120 centímetros cúbicos. quadrados, cúbicos. Isso. Se a gente fizer direto, também dá aqui, ó. Se tiver confundindo esse quadrado com cúbico, a gente pode fazer direto. A gente pega aqui, a área da base a gente sabe que é o quê? É 4 centímetros vezes 6 centímetros dividido por 2. E isso tudo a gente tem que multiplicar pela altura, que é 10 centímetros. Aí a gente pode fazer essa conta aqui. Aí faz 4 vezes 6, 24. 24 dividido por 2, 12. 12 vezes 10, 120. E aí, como a gente está falando de volume, fica 120 centímetros cúbicos. Beleza. Tá joia? O que pega aqui nessa matéria são essas formulazinhas chatas, né? Mas não precisa decorar, não. A gente pode ter um papel com elas escritas. Ah, professor, mas tem que decorar, senão como é que vai saber? Não tem que decorar, né? Eu mesmo não sei todas. Agora, o cilindro é que vai ser mais difícil. Até que não, Paulo. O cilindro não é tão difícil, não. O cilindro você não tem que pegar o raio. É isso? Isso. A gente vai ver agora o do cilindro. Então vamos lá. Vamos lá, então. Pedir só para vocês desligarem o microfone, rapidinho. Eu acho que o da Rosângela que tá ligado. A Rosângela que tá ligada. Tá. Rosângela, tá ouvindo a gente? Aí. Então, gente, o cilindro não é muito diferente, não. O cilindro, a gente também vai ter o volume dele calculado pela área da base vezes a altura. Mas nesse caso aqui, a nossa base é o quê? São círculos, né? Então, como a gente tem círculos, a gente vai começar a calcular a área do círculo. Porque se nossa base é um círculo, a área da nossa base vai ser a área do círculo. Então, quem lembra a área do círculo? Tá aqui também, né? É π vezes r ao quadrado. Então, por isso a gente viu toda aquela coisa da área do círculo, do número π, como é que a gente calcula a área do círculo. Então, quando a gente vê um cilindro, para a gente calcular o volume dele, a gente precisa saber calcular a área de um círculo e precisa saber também identificar quem que é a altura desse cilindro. Tá joia? Tranquilo, né? Ô, Vinícius, eu Oi. não entendi muito bem, não. Tá, qual parte? A do cilindro ou a do prisma? Vamos fazer Ah, esse do cilindro cilindro. também. A do cilindro, tá joia. Não, Vamos fazer isso vamos aí. voltar aqui, é importante entender. Igual a gente estava fazendo no prisma, é como se a gente pegasse a área da base. Agora, imagina que a gente tem aqueles biscoitos salpete, só que em vez de quadrado eles são redondos, né? Então, se a gente empilhar vários biscoitos, é a mesma ideia. Mas por que que a gente tem esse πr ao quadrado aqui dessa vez? Porque a nossa base é um círculo. E como a gente tem que identificar a área da base para depois multiplicar pela altura, a área da base é a área do nosso círculo, que a base é um círculo, né? Então, a área do círculo é quem? É π vezes r ao quadrado, igual a gente viu na matéria passada. Tá dando para pegar, Rosângela, ou tá confuso? Pi vezes Vinícius. Ah, não, professor, tá confuso isso. Tá confuso, né? Calma. Tá. Vocês lembram da área do círculo, Sim, Sim. que é π vezes r ao quadrado. que é 3,14, é? O pi. Isso.
π vezes r ao quadrado, né? Essa é a área do círculo, né? E aí, o nosso volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, a gente vai ter uma altura aqui e a gente vai ter a base do cilindro. A base do cilindro é um círculo. Beleza? Aqui é a base e a tampa. Ô, Vinícius, Enxergaram? Oi. mas esse cilindro aí não tem que ter o raio com o número? Eu vi Sim, o sim, número sim, do sim. calcular aí. A gente vai ter um raio que é essa partezinha aqui. Lembram que o raio é a distância do canto do círculo até o centro dele. Então, o cilindro vai ter sim um raio. O raio é exatamente isso. Se a gente vê um cilindro de cima, ele é um círculo, né? Então, o raio vai ser essa distância aqui. E aí, para a gente calcular o volume dele, a gente precisa calcular a área desse círculo, que forma a base dele, e depois multiplicar pela altura. Então é 3,14. Vamos fazer com o número, então, para ver se a gente consegue pegar? Vamos. Mas com o número do raio aí, Eu acho que vai ficar melhor, porque está um pouquinho confuso. Tem muita né? letra, esse né? aí tá Tem muita confuso. letra. Tá, tá. E vamos fazer com o número, então. Aqui eu coloquei alguns exemplos de cilindro que vocês conhecem bem. Mas vamos lá, então. Determine o volume de um cilindro cuja base é um círculo de raio 5 centímetros e a altura tem 10 centímetros. Então, vamos desenhar que a gente vai entender melhor. Então, um cilindro, melhorou. ele tem a base, que é um círculo. Tranquilo, né? Nossa, meu círculo é muito feio. Pronto. Tem a base, que é um círculo. Meu tá parecendo um boneco. Nossa, sou péssimo de desenhar, mas... Vixe, Aí, ó, Maria, tá. que cilindro. Esse aí é nosso cilindro. Nosso cilindro. E aí a base do cilindro tem raio 5 centímetros. E a altura desse cilindro tem 10 centímetros. Deu para pegar até aqui? Sim. E aí a gente calcula o volume do cilindro como? A área da base vezes a altura. Tá joia? Vai ficar 5 vezes 10? Não, não. A nossa base é o quê? A nossa base é um círculo, né? Ah, E aí a área de um círculo, que é a área da nossa base que a gente quer, a gente calcula como? tá. Aí tem que colocar o pi. Isso. É π vezes r ao quadrado, né? Mas como a gente está mexendo com o número agora, opa! Nosso π é 3,14. Nosso raio Vezes é 5. 5 centímetros. Mas é nosso raio ao quadrado, né? Então fica 5 centímetros vezes 5 centímetros. Vou colocar o quadrado aqui porque a gente não tem muito espaço. E aí, isso tudo aqui é a nossa área da base. E aí, depois da gente calcular a área da base, o que a gente faz? A gente multiplica pela altura do prisma. Do prisma não, do cilindro, né? Vezes a altura. A altura, nesse caso, é 10 centímetros. Tá dando para entender melhor? Tá. Porque primeiro calcula a área da base com o pi, aí o resultado que der nesse aí que vai calcular com a altura, não é isso? Isso, exatamente. E aí a gente pode fazer aqui agora. Vai ficar 3,14 vezes 5 vezes 5. 3,14 vezes 25, que dá 78,5 vezes 10. Tá bom? Eu fiz direto. Isso aqui, a área da base dá 78,5.
E aí depois a gente multiplica pela altura, que aí fica vezes 10. Então fica 78,5 vezes 10, 785 centímetros cúbicos. Ainda tá confuso? Não, agora deu. Assim, eu consegui entender melhor. Depois eu esqueço, mas agora eu entendi. Deu para entender? Rosângela, deu para entender? Deu. 3,14 vezes 5. Vezes 5 ao quadrado. Isso. Com os números ficou mais fácil de Ficou, né? entender. É. Uhum. Eu acho que a letra complica um pouco. A letra fica meio confusa aí, viu, professor? É, vou prestar atenção mais nisso. É porque, na verdade, eu tinha esquecido que calculava, eu tinha que calcular o número π. Aham. Mas é assim que a gente calcula, então, o volume de um cilindro. Esse exercício, ele tá lá na apostila. E eu tô fazendo aqui com vocês. Mas aí depois eu posso mandar para vocês com outros valores. Bom, Que aí Tá vocês treinam. Tá, joia. Então, deixa eu apagar tudo. Tá acabando a aula, professor. Tá ainda não, tá? Sua aula passa rápido demais. Nossa Uai, gente, que isso? Hoje Senhora. passou, foi mais rápido que o normal. Tem aula que a gente pede, pelo amor de Deus, pra acabar, não acaba de jeito Nossa. nenhum. Então, vamos fazer rapidinho a número 2, então. A número 2, ele dá pra gente duas características de dois cilindros. Quer dizer, dá pra gente a característica de dois cilindros, né? Então a Não gente tá tem... aparecendo nada, não. Ué, aqui, ó, aqui em cima, tá não? Não. Deixa eu ver. Tá não, Não, gente? Você vai desenhar agora, né? Eu vou desenhar ainda, tá só escrito por enquanto. Tá. Entendi. Então a gente tem a característica do cilindro 1 e a característica do cilindro 2. E aí ele pergunta qual que é o maior volume. Qual que tem o maior volume? Se é o cilindro 1 ou se é o cilindro 2. Então vamos desenhar o cilindro 1 de preto e o cilindro 2 de rosa. Então o cilindro 1, ele tem raio de 4 centímetros. Então ele tem uma bolotinha aqui que é a base dele, que tem 4 centímetros. E a altura dele é 6 centímetros. Esse é nosso cilindro 1. E nosso cilindro 2, a base dele tem raio 6 centímetros. Então é um pouquinho maior. Tem raio 6 centímetros. E a altura é um pouquinho menor que a outra. A altura é de 4 centímetros. E agora a gente tem que calcular o volume deles para a gente saber qual que é o maior volume, né? Qual que vocês acham que tem o maior volume? Eu acho que vai dar... Façam suas Eu apostas. acho que é Eu o acho segundo. que o primeiro. Vamos ver? Eu acho- Vamos Eu acho calcular que é o pra gente. segundo. Vamos calcular pra gente descobrir. Então, acho que os dois vai dar a mesma coisa. será, É o Paulo? segundo, professor. Eu acho que sim. Então, vamos lá. O volume do cilindro é o quê? É a área da base vezes a altura. A nossa base é um círculo de raio 4. Então, a área desse círculo de raio 4 é π vezes r ao quadrado, né? Então, fica 3,14, que é nosso π, vezes o r ao quadrado, que é nossos 4 centímetros ao quadrado. E isso tudo multiplicado pela altura, que é os 6 centímetros. E aí a gente pode Vai fazer dar essa mesmo? conta. Oi? Vai dar a mesma coisa, professor. Vai dar a mesma coisa. Vai nada, vamos ver, vamos ver. É lógico que vai. Ó, a gente faz o 3,14 vezes 4, né? Que esse 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Então fica 3,14 vezes 4 vezes 4. Dá 3,14 vezes 16. E isso tudo a gente multiplica por 6. O total vai dar, vocês podem fazer na calculadora, se vocês quiserem conferir, vai dar 301,44.
Nossa, tá pouco espaço aqui. 301,44 centímetros cúbicos. Esse é o volume do cilindro 1. Acompanharam a conta? Sim. Sim. E aí o volume do cilindro 2 vai ser o quê? Vai ser a área da base. Nesse caso o raio tem 6 centímetros, então fica 3,14 vezes 6 centímetros ao quadrado. 6 centímetros vezes 6 centímetros, né? Vezes os 4 centímetros, que é a altura. Isso dá quanto? 3,14 vezes 6 vezes 6. E isso tudo vezes 4. O volume deu 452,16. Então, quem apostou no cilindro 2, o volume dele é maior que o do cilindro 1. Mas sabe por que eu achei que fosse igual? Porque você mudou a altura aqui e A gente o trocou a raio altura ali. com o raio, né? Isso. Mas o que Eu que achei pesa Achei que ia aqui? dar a mesma coisa. O que ia que dar pesa também aqui é maior. que o raio ele vem ao quadrado, né? Então vem o raio vezes ele mesmo. Então Ah, é o quadrado, tá certo. então é essa diferença que dá. Porque Uhum. se não tivesse esse ao quadrado, se fosse só o raio, ia dar a mesma coisa. Nós erramos, viu, Francisco? Verdade, viu, Paulo? É porque Eu mudou, imaginei que o às 2 vezes dá o ia dar mais. raio, né? É. Vocês conseguiram acompanhar as contas, né, gente? Uhum. Sim. Sim. Treinar mais, né? Treinar mais, a gente vai Tem chegar que lá. treinar bastante. Mas assim foi bem mais fácil com os números, viu, Vinícius? Ah, É. beleza, Foi beleza, mais fácil de entender. beleza. Pra mim, você falou alemão a aula inteira. Que isso, Cris? E você não me parou hora nenhuma? Ô, professor, ano que vem você não vai dar aula pra gente, não, né? Não sei, Eliana, não sei. Provavelmente não, não sei. Você forma esse ano? Isso não acontece, não. Ai, meu Deus. Não forma esse ano ainda não, Paulo. Mas depois Então, eu bem conto provável os que você vai planos ter pra agarrado com vocês. nós. Eu conto meus planos pra Ah, vocês. seu depois. plano é outro, né? Tá certo. Posso não, Então, gente, Vinícius. eu vou... Oi? Oi, Não Rosane? faço não deixa a gente não, por favor. Nossa, Rosane, se você Nossa. pedir assim, como é que eu deixo? Aí não Nossa, dá. misericórdia, não faço não. Vamos fazer um baixo assinado. Você vai fazer outra loucura? Não, eu tava querendo focar Paulo. na graduação, né? Que Tá certo. eu tenho muita matéria pela frente ainda. Tava bem no comecinho. Ah, tá. Então, gente, que eu vou pena. refazer todos esses exercícios com alguns outros valores. Tem também um exercício número 3 aqui que eu vou deixar para vocês, tá lá na apostila. E eu mando ainda hoje para vocês esses exercícios com outros valores. Vai deixar na atividade, né, professor? Deixo na Porque fica atividade, não vou verdinho. esquecer, não vou esquecer. Pega leve, professor, pega leve. Tá levinho. Ainda não é naquela escalonagem toda lá, não é minha semana ainda, né? Mas se vocês fizerem e me entregarem, eu vou gostar, mas não é obrigatório. Tá joia? Manda Eu- um PDF Tá joia. no grupo, Vi. Vou mandar um PDF no grupo também. É. Ah, que bom. Tá joia? Falou. Hoje passou rápido, hein? É Demais. igual Muito. o professor de geografia ontem, querer fazer, eu quero fazer tudo. Eu só não tô conseguindo aprender. Ô, Cris, aí você pode me chamar se você não estiver conseguindo fazer o O exercício. problema é os seus horários. Só se for de madrugada. Pode mandar também, até 3 horas eu tô acordado. Não, então. Tá difícil. Eu cheguei para não perder a aula, eu cheguei aqui, eu nem troquei de roupa, peguei um balde, enfiei meus pés aqui dentro do balde de água. Nossa, Olha, Mirella. eu entrei Água gelada? dentro do Água ônibus. gelada,